Na verdade, o PSA ele é um exame que faz uma estimativa do risco de você ter câncer. Não existe hoje na medicina nenhum exame que consegue discriminar 100% de certeza as pessoas que têm e as pessoas que não têm câncer. Então, os matemáticos viram que a maioria das pessoas que têm câncer possuem um PSA acima de 4. A gente usa, na prática do consultório, um ponto de corte para estabelecer risco, que é o valor de 2,5. Toda vez que o PSA atinge valores entre 2,5 e 4, PSA total, acende uma luz amarela, uma luz de dúvida, dizendo que aquela pessoa que está diante da gente tem um risco aumentado de ter a doença. Diante disso, o médico usa uma série de ferramentas para tentar caracterizar que aquela pessoa que está diante dele com PSA acima de 2,5 tem uma chance aumentada de ter câncer de próstata. Então, a gente usa a primeira ferramenta que você comentou, o PSA livre, que é uma espécie de refinamento do PSA, também para estabelecer um modelo matemático de simples probabilidade. Então, a gente divide o valor do PSA livre pelo valor do PSA total. E tem uma tabela, que não vem o caso a gente entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda que isso nada mais é do que uma ferramenta que o médico usa para tentar estratificar, estabelecer o risco de você ter a doença ou não. Além do PSA livre, a gente usa outras ferramentas que você não comentou. Por exemplo, a relação do tamanho da próstata e o nível de PSA que a pessoa tem. Isso era o que a maioria dos médicos no mundo inteiro tem disponíveis. Alguns centros, como aqui no Camargo, conseguem um pouco além, usar ferramentas ainda mais modernas para tentar estratificar o risco das pessoas terem ou não terem o câncer, como o Dr. Gustavo comentou. Aí entra a ressonância magnética e aí entra também um outro equipamento, que é um tipo de ressonância, que o Dr. Gustavo comentou e projetou aqui, que chama TrimProbe. Então, hoje, nós temos uma série de ferramentas para tentar identificar aquelas pessoas que estão sob o maior risco de ter a doença. E só nessas pessoas é que a gente vai indicar biópsia. Então, a minha resposta para você é, o PSA livre, ele nada mais é do que uma evolução dos métodos para a gente tentar identificar quem está sob um risco aumentado de ter a doença e a gente indicar uma biópsia prostática de forma mais inteligente. Do contrário, a gente indicaria para a maioria das pessoas e talvez sem necessidade. Então, essa é a função do PSA livre. É uma das ferramentas que nós utilizamos na prática clínica. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. O Bruno mostrou bem como funciona a estatística do PSA, mas eu acho interessante a gente comentar mais, porque o PSA é um exame muito importante, porque hoje ele é o marcador tumoral que mais preciso na oncologia, né? Apesar de ele não ser perfeito,